Dentro das relações de trabalho, a Sodexo tem feito diversos estudos de como vai evoluir as relações de trabalho, mas cada vez mais a gente entende que a gente vai partir para uma gig economy, cada vez mais a gente vai ter colaboradores com capacidades específicas sendo alocados independente de relações de trabalho. É claro que no Brasil a gente ainda tem um longo caminho pela frente, a gente tem toda uma legislação trabalhista que vai precisar ser moldada, mas em outros países europeus e na América do Norte, a gente já começa a enxergar essa nova dinâmica de relações de trabalho, onde eu coloco o meu conhecimento à disposição de uma determinada causa, eu faço meu trabalho, saio, vou para outro. Eu vou para outro trabalho e assim a gente gira, não tem mais aquela questão de relação entre empregado e empregador, aqui acaba cada um sendo praticamente o dono do seu próprio negócio. Depende muito do setor específico, né? Tem setores que a gente ainda tem empresas muito hierarquizadas, muito comando e controle, mas essa mudança é uma questão de tempo, porque a gente está saindo dos modelos tradicionais, migrando para modelos ágeis, que em algum momento vão virar modelos horizontais, em que a gente deixa de discutir a sua função e passa a discutir o seu papel. Nessa visão, o gestor ele vai ter que começar a entender que os papéis são mais fluidos, tanto dele quanto do time. Então, ao invés de eu ser um analista de recrutamento e seleção, ou ser um analista de remuneração, você passa a ser um analista de RH e você vai atuar em qualquer um dos ecossistemas conforme necessidade. Isso vale para logística, isso vale para finanças, isso vale para marketing. A gente deixa de ter uma coisa cada vez mais específica e passa a abrir papéis mais genéricos, porque eu vou atuar de acordo com a necessidade do momento da organização. Para isso, porque hoje as organizações têm cada vez um contexto que oscila mais, né? Então eu tenho que atender a demanda de acordo com o contexto, as pessoas precisam repensar nisso, o gestor precisa voltar para trás para essa questão do papel e falar, poxa, como que eu entendo que eu não sou um gestor de RH, um gestor de finanças ou um gestor de marketing, eu sou um gestor organizacional e eu vou atuar em qualquer um dos ecossistemas de acordo com a necessidade. É muito comum, por exemplo, algumas empresas que eu conheço, o gestor de RH depois de algum tempo vira gestor de qualidade ou muda para cadeiras que não são cadeiras, a princípio, que tem uma conexão. Mas ele tem a capacidade, ele já mostrou que ele consegue gerar um resultado lá dentro, então ele tem essa mobilidade, né? A gente é responsável pela organização, independente do departamento ou papel no qual a gente está. Essa mudança do papel, do ponto de vista dos gestores, é você delegar mais. Então isso passa por ter uma maior zona de confiança. A gente precisa confiar nas pessoas e saber que elas vão entregar e a gente pode confiar nelas. Então o gestor precisa confiar mais nas pessoas e delegar mais. Do ponto de vista do colaborador, ele precisa querer assumir mais responsabilidades e entender que ele é um agente que é central nesse processo, independente da área na qual ele atua, ele representa a organização e ele tem que entender que ele é parte central nisso. Então, eu sou dessa organização e respondo por ela, independente de qual departamento, qual área ou qual atividade eu desempenho dentro dela. Outra coisa importante é desenvolver autonomia. Então, o quanto que eu também dou autonomia para as pessoas para que elas possam propor ideias, para que elas possam fazer coisas diferentes e que a gente tenha uma área de experimentação e aceitação do erro. Porque quando a gente faz algo diferente, a gente passa por aceitar o erro. Então, é comum errar, a gente não pode ter um compromisso com o erro, mas entender que o erro é algo desejado, o aprendizado vem do erro, a gente precisa entender que o erro vai acontecer, a gente não pode pegar e fazer ele de modo serial. Ok, erramos, vamos aprender, bola para frente. Além disso, a colaboração, é entender que a gente não está brigando com outro departamento, ou que a minha métrica não é melhor que a do outro, mas que a sinergia entre eles, esse balanceamento é essencial para que a organização possa sobreviver de certa forma. Então não é só olhar para finanças se o meu papel é finanças, não é olhar só para RH se o meu papel é RH, não é olhar só para marketing se o meu papel é marketing, é entender que o meu papel influencia os outros e a gente precisa ter uma sinergia, um balanceamento entre eles. Essa colaboração de fato, em ser de fato preocupado com o papel da organização como um todo, independente de qual ecossistema eu atuo.